No dia 31 de agosto de 2025, o Mirassol Futebol Clube vence o Bahia por 5-1 e conquista sua 9ª vitória no Campeonato Brasileiro. Se encontra no 6º lugar da classificação geral, pode brigar por vaga na Libertadores e Campeonato Continental e... Vem cá, sejamos sinceros, você realmente esperava um time de uma cidade com 65 mil habitantes no interior de São Paulo, que há 5 anos atrás estava na Série D e com jogadores como Alex Muralha, Negueba, Reinaldo e Chico Kim, fazer alguma coisa nessa Série A não ser cair? Bom, a resposta da maioria foi... Mirassol. O Mirassol, Série A. Não tenho nada contra o Mirassol, conheço a cidade. Aí o que é que danado o Mirassol vai fazer em Série A do Campeonato Brasileiro? Quem é que vai pagar? Quem é que vai investir? Quem é que vai assistir Mirassol jogando Série A? Mirassol não é clube de Série A. Mas mesmo assim, como que um time que em 2013 caiu para a Série A2 do Campeonato Paulista e não tinha nem dinheiro para pagar o salário dos jogadores, conseguiu chegar até a Série A para brigar entre os grandes? É exatamente o que veremos nesse vídeo de hoje. E aí? Eu sou o Futebolaço e hoje veremos a ascensão do Mirassol Futebol Clube, desde os primórdios até chegar nessa fase vitoriosa, para entendermos como até um time simples do interior pode dar certo com organização. O meu coração entra em campo. O Mirassol Futebol Clube foi fundado em 1925 para representar a cidade de Mirassol em torneios regionais. E após muitos anos sendo um time amador, finalmente decidiram profissionalizar o Mirassol para disputar um campeonato estadual. Em 1951, o Mirassol disputou o Campeonato Paulista da 2ª Divisão. Mas o que parecia ser um começo necessário no futebol profissional, em breve se tornaria um problema. Disputar futebol profissional já é difícil hoje em dia. Naquela época também não era tão diferente, levando em conta que o máximo que o Mirassol havia disputado era competições da região. Então, após a primeira participação profissional do clube, foi decidido voltar ao futebol amador. E assim ficou o Mirassol de 1952 a 1960. E nesse meio tempo, nós tivemos o surgimento de outro clube na cidade. Com Mirassol, é o verde, amarelo e branco. Em 1957, época que o Mirassol ainda estava no futebol amador, foi fundado o Grêmio Recreativo e Esportivo Cultura Mirassol. Nossa, que nome gigante! Mais conhecido como GREC. O GREC, no meio tempo em que o Mirassol ainda era amador, começou a disputar o futebol profissional em São Paulo e seguiu até se sagrar campeão da 4ª Divisão Paulista em 1961, sendo esse o primeiro título profissional de um time de Mirassol. Um ano antes disso, o Mirassol voltou ao profissionalismo. E a partir daí, os dois clubes da cidade de Mirassol começaram a crescer, e isso acabou se tornando um problema. Então, no mesmo pique de filme de Velho Oeste, aquela cidade era pequena demais para os dois. Então, as diretorias se reúnem em 1964 e, com medo dessa disputa entre Mirassol e GREC acabarem enfraquecendo os times, eles decidem se fundir e se tornar um clube novo. Raça e futebol, Leão, meu campeão rugindo, no país do futebol. O Mirassol Atlético Clube foi fundado a partir da fusão entre Grêmio Recreativo e Esportivo Cultura Mirassol, ou GREC, e o Mirassol Futebol Clube. O time levava as cores azul e branco, bem diferente do que eram as cores do GREC e do Mirassol. O Mirassol Atlético Clube, na maioria de sua história, acabou sofrendo com falta de recursos. Por isso, hora ou outra, o time aparecia em torneios estaduais, mas sem conseguir uma campanha de muito destaque. Isso foi até 1981, quando os dirigentes do GREC meio que acabaram se distanciando do clube.
Então, com isso, a parceria acabou sendo desfeita e o Mirassol Atlético Clube se deu ao fim. Após o fim da parceria, o Mirassol voltou a disputar o futebol profissional em 1982. Já o Grec nunca mais voltou a disputar futebol profissional. Salve, salve o meu leão querido, salve o Mirassol. Salve, salve o... Em 1994, o Mirassol passa a ser da terceira divisão paulista após algumas reformas das divisões do Campeonato Paulista. O Mirassol ficou na Série A3 do Campeonato Paulista por 4 temporadas, de 1994 a 1997, sendo 1997 o primeiro ano de glória do Mirassol. Nesse ano, o Mirassol conquista o título paulista da Série A3, sendo esse o primeiro título profissional de sua história, conseguindo também o acesso à Série A2 do ano seguinte. Após o acesso à Série A2, nas temporadas seguintes o time fez campanhas razoáveis a decentes, mas acabou sendo rebaixado em 2003. Muito disso leva em conta a troca de treinadores no time, que foi constante durante a temporada, o que levou o Mirassol, em 14 jogos, vencer apenas 2 deles. Após isso, o Mirassol consegue voltar à Série A2, chegando à final da Série A3, mas perdendo a final para o Sertãozinho. A base do Mirassol, nessa época, começou a entrar em tona, já que o Sub-17 do Mirassol chegou à final do Campeonato Paulista de 2004, perdendo o título para o Santos. De volta à Série A2 em 2005, com jogadores como Xuxa, que virou ídolo do Mirassol, sendo o jogador que mais jogou pelo Mirassol e mais marcou gols. Naquela temporada, o Mirassol foi bem, mas não conseguiu o acesso. Acesso esse que só viria em 2007, quando o Mirassol termina em terceiro lugar na Série A2 do Campeonato Paulista. E, enfim, consegue o tão sonhado acesso à primeira divisão do Campeonato Paulista, onde pôde jogar com os grandes de São Paulo e se destacar no cenário estadual. Querido, salve o Mirassol. O meu coração entra em campo com o O time não só se qualificou para o Campeonato Paulista, como também para a Série C do Campeonato Brasileiro, que era até então a última divisão nacional. Na sua estreia no Campeonato Paulista, o time terminou em 8º lugar. Na Série C, fez uma campanha ruim. No ano seguinte, o time sobe uma posição no Campeonato Paulista, terminando em 7º e disputando o Troféu do Interior Paulista, um torneio disputado entre os melhores times do interior que não avançaram de fase. O time foi eliminado para o Grêmio Barueri por simplesmente 7-6 no agregado. Não foi nos pênaltis, foi 7-6 no agregado. E também o clube conseguiu uma vaga para disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. Em 2011, o time chega a liderar o Campeonato Paulista, mas acaba a competição no mesmo 7º lugar, o que rendeu mais uma vaga nas quartas de final da competição, onde o clube foi eliminado pelo Palmeiras, que em breve viveria um vexame histórico. Na Série D, o time chegou às quartas de final, sendo eliminado para o Oeste de Itápolis, que hoje é de Barueri, e quase conseguindo o acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. Em 2012, não tivemos uma temporada muito especial em campo. A maior coisa que aconteceu foi a chegada de um garoto de 16 anos chamado Luiz Araújo. Esse garoto em breve se tornará importante, guardem minhas palavras. 2013 para o Mirassol foi um ano de altos e baixos. Naquele ano, um jogo ficou marcado. Em mais uma rodada de Campeonato Paulista, o Mirassol recebe o Palmeiras em casa. E só no primeiro tempo, saiu vencendo por 6-2. E esse acabou por ser o resultado final do jogo. Mirassol 6, Palmeiras 2. Um vexame ao Palmeiras e um resultado histórico ao Mirassol, que até então não havia vencido nenhum dos 4 grandes de São Paulo. Depois dessa vitória histórica contra o Palmeiras, o Mirassol passou a ser mais reconhecido tanto no estado quanto no Brasil.
Mas claro, nem tudo foram rosas nessa temporada, já que, ao fim dela, o Mirassol terminou rebaixado para a Série A2 do Campeonato Paulista. Após o rebaixamento, todos os jogadores do clube foram desvinculados, já que o Mirassol não tinha dinheiro para arcar com os salários. Foi o que afirmou o presidente Edson Hermenegildo em uma entrevista com o Globo Esporte em 2013. Jogadores como Camilo, que se tornaria ídolo mais pra frente, foram vendidos. O futuro do Mirassol era incerto, já que um rebaixamento não estava nos planos. Mirassol é o verde, amarelo e branco, raça e futebol. Após as tragédias, em 2014, o time bateu na trave para conseguir o acesso ao Campeonato Paulista, assim como em 2015, quando o Mirassol completou 90 anos de história. O acesso só viria em 2016, quando o Mirassol avança de fase, elimina o União Barbarense e o Batatais e consegue o acesso à elite do Campeonato Paulista. O time perdeu a final daquela Série A2 para o Santo André. Agora, vem cá, lembra daquele garoto que eu mencionei anteriormente, o tal do Luiz Araújo? Bom, ele foi para a base do São Paulo em 2013 e ficou lá até 2016, onde até chegou a jogar pelo São Paulo profissionalmente. Ele se destacou muito, marcando gols em clássicos contra Santos e Corinthians. E claro que quando o garoto se destaca, os europeus vêm junto. Foi assim que o Lille, da França, conseguiu comprar o garoto por 10 milhões de euros, convertido dá 38 milhões de reais. E com isso, o Mirassol, que não foi bobo nem nada, manteve 30% dos direitos econômicos do garoto, sendo 10% garantidos por ser o clube formador. Com isso, o Leão desembolsou cerca de 11,5 milhões de reais, o que, para um time do interior, era bastante dinheiro. Então, você pode imaginar que o lógico a se fazer por um time do interior era gastar tudo com um jogador velho que já passou por times grandes, ou algum outro investimento irresponsável, certo? Errado. Em agosto de 2017, o Mirassol Futebol Clube apresentou o projeto da construção de um centro de treinamento completo com estrutura similar à de clubes como Santos, Corinthians e Palmeiras, com cerca de 4 milhões de reais investidos, vindos da negociação de Luiz Araújo. Esse CT contaria com espaço para concentração dos atletas, 20 dormitórios, cozinha, refeitório, sala de cinema, sala para recuperação física dos jogadores, entre outras melhorias. Em campo, o time se tornou a sensação daquele campeonato paulista, chegando a liderar o campeonato e ficar invicto por um certo período. Um jogo memorável foi o 2-2 contra o São Paulo, em pleno Morumbi, onde o Mirassol sai perdendo por 2-0, mas o ídolo Xuxa aparece aos 46 minutos do segundo tempo para empatar o jogo. Em 2018, o Mirassol finaliza a construção do seu CT e aos poucos ia investindo cada vez mais dinheiro na infraestrutura, cada vez mais conseguindo tecnologias novas e inovando cada vez mais. Hoje em dia, o Mirassol tem até cápsula de flutuação para recuperação de atletas, coisa que só o Mirassol e o Flamengo têm até o momento. O time tem também banheiras quente e fria, sala de imprensa, de diretoria, rouparia de base e profissional, academia, entre muitos outros investimentos. No total, até agora foram gastos 15 milhões de reais. Com esses investimentos, já estava na hora do Mirassol começar a decolar em campo. E foi exatamente isso que aconteceu. Leão, meu campeão rugindo, no país do futebol. Salve, salve. Em 2020, o Mirassol vive um dos melhores anos da sua história, chegando às quartas de final do Campeonato Paulista e eliminando o São Paulo em pleno Morumbi por 3-2. Chegando às semifinais do Campeonato Paulista, onde quase conseguiu segurar o Corinthians em casa e levar o jogo para os pênaltis, mas acabou ficando com um jogador a menos, perdeu por 1-0 e foi eliminado.
Na Série D daquele ano, o time avançou em segundo do seu grupo, e nas oitavas eliminou o Caxias nos pênaltis, e depois disso foi só atropelo. Eliminaram o Brasiliense de goleada, eliminaram a Aparecidense vencendo tanto a ida quanto a volta, goleou o Altos na semifinal e chegaram na final, onde enfrentaram o Floresta do Ceará e venceram por 2-0 no agregado, se sagrando campeão nacional pela primeira vez em sua história e subindo à Série C. Se você pensou que 2020 foi bom, espera até você ver 2022. No começo daquele ano, o time elimina o Grêmio da Copa do Brasil por 3-2 no agregado, mesmo chegando a ficar com 1 a menos em campo. Na Série C, o time liderou a primeira fase e acabou avançando em primeiro no grupo do acesso para a Série B, chegando à final da Série C, onde enfrentou o ABC, empatando na ida e na volta no estádio José de Campos Maia, ou Maião, venceu por 2-0, se sagrando campeão da Série C e conquistando mais um título nacional para o Mirassol. O destaque daquela temporada foi o Camilo, lembra dele? Pois é, ele foi o camisa 10, capitão e artilheiro do Mirassol nessa temporada histórica, marcando um dos gols do título contra o ABC. Essa sim foi uma temporada histórica para o Mirassol, mas claro que a história só melhora. Em 2023, o Mirassol na Série B chega à última rodada com chances de subir para a Série A, isso sendo estreante, tá? E tendo técnico novo no comando, e por pouco o Leão não subiu. Essa temporada marcou a despedida do recém-mencionado Camilo. Ele foi celebrado em seu último jogo pelo Leão como ídolo da torcida e do clube. Em 2024, o Mirassol viveu uma temporada histórica. No ano seguinte, o time ia completar 100 anos de história e tinha uma missão: subir para a Série A. E com 20 vitórias, 8 empates e 10 derrotas, com jogadores como Della Torre sendo artilheiro, Fernandinho sendo líder em dribles, um clube que há 11 anos atrás não tinha nem dinheiro para pagar o salário dos jogadores, agora subia para a Série A do Campeonato Brasileiro. Em 2025 não foi fácil. Não foi fácil ter que ouvir que ia fazer a pior campanha da história da Série A. Nessa temporada, o Mirassol trouxe reforços como Reinaldo, José Aldo e Guilherme Pato, tendo outros nomes em seu elenco como Chico Kim, Danielzinho, Alex Muralha, Neto Moura, Yuri Castilho, Negueba e entre outros. Não era um elenco que esperavam que ia fazer outra coisa além de brigar para não cair para a Série B. No Paulistão, o Mirassol chegou às quartas de final, sendo eliminado pelo Corinthians por 2-0. O time reforma seu estádio para disputar a Série A do Campeonato Brasileiro e começa perdendo para o Cruzeiro por 2-1 no Mineirão, o que é comum. Estreia do time, jogo difícil fora de casa e um time que não era cotado para fazer alguma coisa. Depois disso, o Mirassol empata com Fortaleza e Bahia e na próxima rodada enfrentaria o Grêmio no Maião. A partir daí, o Mirassol chocou o Brasil. Aí o que é que danado o Mirassol vai fazer em Série A de Campeonato Brasileiro? Quem é que vai pagar? Quem é que vai investir? Quem é que vai assistir? Sempre aparece livre, dominou, ergueu a cabeça, já tocou, agora é o Carlos Eduardo, cruzamento mais um. Assim, o Mirassol provou que com uma gestão boa, profissionalismo, investimento responsável e até uma pitadinha de sorte às vezes, um time pode ir longe, muito longe. Assim como foi o Mirassol, que começou a investir em seu moderno CT e após isso teve resultados incríveis em campo.
Em 5 anos, o time saiu da Série D e está brigando para jogar Libertadores, um real exemplo de gestão para o futebol brasileiro. E se você gostou de vídeos assim como esse documentário sobre a trajetória do Mirassol Futebol Clube, deixe seu like e se inscreva no canal para me motivar a fazer mais e ajudar o canal a crescer. Eu sou o Futebolaço e aqui eu me despeço. Falou! O meu coração entra em campo com um Mirassol.